O programa Evidências continua aqui no deserto da Judeia para explicar para você um pouquinho da história do povo judeu e a sua relação, é claro, com a Bíblia Sagrada. Eu continuo aqui no deserto onde Jesus caminhou. Foi nesse lugar aqui que Jesus muitas vezes enfrentou a provação, a tentação. Nós não podemos marcar com um X que Jesus esteve exatamente onde eu estou em pé aqui, ou se foi a 20 quilômetros para lá, ou 50 quilômetros do outro lado. Há pessoas que pensam que Jesus teria sido tentado pelo diabo numa montanha chamada o Monte da Quarentena, que fica perto da atual cidade de Jericó. É uma possibilidade. Seja como for, toda essa região aqui é o deserto da Judeia. E além das lições que nós temos através da Bíblia Sagrada, cujas histórias se passaram nesse lugar, nós também temos informações importantes que vêm da arqueologia, do estudo das evidências antigas e que podem nos dar um contexto maior para entender o maravilhoso livro, o Livro de Deus. Então você sabe, o Evidências está só começando, aguarde um pouquinho e nós já estaremos de volta. De volta com o programa Evidências aqui no deserto da Judeia, mas eu não posso entrar no assunto de hoje sem primeiro oferecer para você, inteiramente grátis, o Guia de Estudos Evidências. Olha, veio do Brasil até o outro lado do mundo. E eu mostro para você esse guia de estudos que tem muita informação importante sobre a existência de Deus, a realidade histórica da vida de Jesus, da Bíblia Sagrada e muito mais. E para adquirir é simples, você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode acionar o QR Code que está aí na sua tela e aí você vai saber mais detalhes. Então ligue para a gente, o WhatsApp também está aí na tela e a gente quer mandar esse presente para você, com todo carinho, da TV Novo Tempo para a sua família. De volta com o programa Evidências e como eu já mostrei nos nossos encontros passados, trazer você, ainda que virtualmente, aqui à Terra Santa, é uma forma de colocar a Bíblia dentro de uma moldura. É ajudar você a estudar a Palavra de Deus de maneira tridimensional. E para isto, nós não nos preocupamos apenas com a geografia, com o ambiente onde essas histórias tiveram lugar, mas também com outros episódios fora do texto bíblico que nos ajudam a entender o contexto político, social, econômico, religioso e, por que não dizer também, profético daqueles tempos. No programa de hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre uma batalha dos judeus que ocorreu justamente naquele entremeio entre o chamado Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história dos Asmoneus e a sua batalha contra os inimigos de Israel, aqueles que atacaram Israel e que não queriam permitir que eles fossem um reino. Só para lembrar, você que conhece as profecias, que conhece a Bíblia Sagrada, você sabe que Israel muitas vezes sofreu a pressão de ter inimigos estrangeiros dominando a sua terra. Desde que eles saíram do Egito e vieram aqui para a terra de Canaã, a terra prometida, eles enfrentaram problemas com os filisteus, com os amonitas, com os hititas, com os moabitas, vários povos em redor ali que não aceitavam os judeus ou os hebreus naquele tempo nesse lugar. Depois que eles constituíram uma monarquia, você sabe, na época dos assírios, vieram, por exemplo, reis como Senaqueribe ou Senaqueribe e destruíram as tribos do norte de Israel. Destruíram a Samaria, isso em 722 a.C. Depois que os assírios destruíram todo o norte, o sul ficou, de certa forma, subserviente à Síria. Quando conseguiram uma pequena libertação, pouco tempo depois, veio Nabucodonosor com os babilônios e também destruiu o sul, Jerusalém, o templo. E a partir disto, do chamado cativeiro da Babilônia, época em que viveu o profeta Daniel, os judeus
começaram agora a ficar subservientes ao reino dos persas, que foram os que dominaram o mundo após os babilônios. Apenas para você entender essa nomenclatura entre hebreu, israelita e judeu, eu vou explicar e você vai compreender de maneira muito simples. Judeu, na verdade, é a referência a uma das 12 tribos de Israel. Você lembra, havia 12 tribos de Israel, conforme os filhos de Jacó. As tribos do norte eram chamadas de Israel, depois da ruptura, e as tribos do sul eram chamadas de tribos da Judeia. Depois da época que os assírios acabaram devastando o norte, o que sobrou apenas foi o sul, a região da Judeia. É por isso que na época de Nabucodonosor, todos aqueles descendentes de Abraão, independente de qual linhagem viessem, eram todos inequivocamente chamados de judeus. Mesmo que fossem de ancestralidade da tribo, quem sabe, de Manassés ou Naftali, todos eram judeus. Quando Jesus veio na época do Novo Testamento, esses judeus também estavam enfrentando a oposição e a presença de um território inimigo aqui, de inimigos estrangeiros aqui, que eram os romanos. Agora, nesse meio tempo, entre os persas e os romanos, nós temos algumas coisas importantes na história de Israel. Em primeiro lugar, foi a reconstrução de Jerusalém e do templo na época de Neemias. Você pode ler isso na Bíblia Sagrada. Depois que os judeus estavam recuperando a sua terra, na época dos gregos, veio um homem chamado Antíoco Epifânio IV, que era da descendência dos Seleucidas. Na Bíblia Sagrada, você sabe que Daniel teve uma profecia, no capítulo 7, onde ele vê animais que representam impérios que dominariam o mundo. E o terceiro animal representa justamente o Império Macedônico, greco-macedônico, de Alexandre o Grande. E esse animal teria 4 cabeças, representando a divisão do reino macedônico depois da morte de Alexandre. Alexandre morreu e o seu reino foi dividido entre seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. E cada um pegou uma parte do território que antes fazia parte do Império de Alexandre o Grande. Entre esses generais de Alexandre, um descendente de Seleuco, esse que eu falei chamado Antíoco Epifânio, veio com fúria sobre a região de Israel e provocou muitos estragos aqui. Ele foi um dos maiores inimigos e considerado um emblema máximo de grande inimizade contra o povo de Israel. Mas para conhecer um pouco melhor essa história e o local onde ela aconteceu, porque muita coisa tem relação com o ambiente onde eu estou, eu quero chamar novamente aqui a Lena para estar conosco. Eu já mencionei para vocês no programa passado, a Lena é estudante de arqueologia, ela já escavou em vários sítios arqueológicos aqui em Israel, inclusive em Tel Marechá, que é um lugar que nós vamos mencionar para você durante a fala dela, e também é guia turística aqui. Lena, quem foi, afinal de contas, Antíoco Epifânio? E o que ele fez contra os judeus? Assim, ele acaba se tornando o maior inimigo do povo judeu do segundo período do templo. Um dos momentos mais significativos que a nação tem que suportar. Por cerca de 300 anos, os judeus vivem sob o governo de outra pessoa, quer tenham sido os camponeses no início ou a conquista de Alexandre o Grande, ou do Estado Ptolemaico e toda a família Seleucida, que lhes permitiu manter a sua fé e manter o templo até aquele momento, pelos dias do seu tempo. O povo de Israel já não pode continuar a praticar a sua fé da forma como a vê. Por quê? Essa é uma pergunta difícil. O que acontece exatamente nesses primeiros anos do seu reinado, ou nos anos do reinado do seu pai, que teve que mudar inteiramente a sua estratégia e a sua ligação política com o povo de Israel? Essa é uma pergunta interessante. Mas no final do processo, ele é a pessoa que põe um estrangeiro no templo, que coloca estátuas no templo e exige que os judeus rezem as estátuas pagãs, em vez de ao seu próprio Deus. E com isso, ele será o homem que será percebido na tradição judaica como o homem que iniciou a guerra entre os macabeus e o povo da Grécia. Você viu? Imagine-se então sendo um judeu daquele tempo, tendo um estrangeiro sacrificando um porco no altar do Templo de Jerusalém.
O templo foi completamente desrespeitado, dessacralizado. Estátuas, como ela falou, de ídolos foram colocados ali. Agora, você sabe que a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. E muitas vezes é no momento de angústia, sofrimento e provação que surgem os heróis do povo. Lena, quem foi ou quais foram os heróis do lado do judaísmo? Bem, se temos aqui homens maus que estão impondo aos judeus a ideia de seguir a fé pagã, obviamente, o homem que disse: "Quem está a favor de Deus, venha comigo", se tornará o herói máximo. Através do Macabeu, que reúne o povo e o conduz a uma guerra que milagrosamente acabam por vencer. Apesar de os números, pelo menos no papel, estarem com os gregos e, surpreendentemente, os judeus acabam por ganhar a guerra, libertando Jerusalém, limpando o templo, reiniciando a fé e os sacrifícios a Deus no templo, como sempre foi pretendido. E com isso, ele também começa e cronometra uma dinastia na terra de Israel, pela primeira vez em séculos. Mas pela segunda vez na história, os judeus estão liderando a si próprios como nação. No início temos o herói Judas, que não precisaria ter qualquer outro título além do seu nome. Era mais do que suficiente ser Judas Macabeu, e o mesmo se aplica aos seus irmãos. Mas no momento em que o seu sobrinho João Hircano chega ao poder, ele não ganhou nenhuma guerra, e agora vai chamar-se a si próprio rei e torna-se o primeiro rei Asmoneu, que irá estabelecer e continuar a ter essa dinastia, governando a terra durante cerca de mais de 100 anos. Você está vendo, agora é importante não confundir algumas coisas. O Judas Macabeu que ela mencionou não tem nada a ver com o Judas que trairia Jesus no Novo Testamento. Esse aqui é um outro Judas. Aliás, o nome Judas, Yehudá, é um nome muito comum em hebraico. Yehudá significa louvor, tá certo? É um nome que vem desde a época dos filhos de Jacó. Um nome muito comum. A segunda coisa que você também tem que ver é que a partir daí, a partir de João Hircano, você vai ter uma nova linha de reis de Judá, como ela mencionou. E uma curiosidade para você também. Já ouviu falar no Hanukkah? Muitas pessoas até erroneamente pensam que o Hanukkah seria o Natal dos judeus. Não é nada disso. O Hanukkah é uma festa, uma comemoração civil e ao mesmo tempo religiosa dos judeus que tem a ver com esse período de consagração do templo após a retomada do seu ofício. Havia uma grande questão ali que quando eles tinham que acender as lamparinas do templo sagrado, o azeite específico para isso não duraria o tempo suficiente. Por uma ação miraculosa, como foi interpretado na ocasião, este óleo, esse azeite especial durou vários dias. Então, a partir disso, eles criaram a festa de comemoração do Hanukkah, onde você tem inclusive um candelabro que tem 7 lâmpadas e o outro que tem 9 lâmpadas. O que tem 7 lâmpadas é aquele que está no santuário, tá certo? É a menorá, e o que tem 9 lâmpadas é o Hanukkah, ou Hanukkah, que é justamente aquele candelabro. Então, só para que você saiba quando você vir isso aí dentro do simbolismo judaico. Agora, eu tenho que saber também um pouco sobre a arqueologia desse ambiente, desse contexto. E então, Lena, o que a arqueologia poderia nos dizer de todo esse contexto histórico? A arqueologia pode nos dizer tanto que temos diversas descrições que nos foram deixadas pelos próprios macabeus no livro dos Macabeus, mas vir aqui torna as coisas realmente vibrantes e reais. Não estamos muito longe de Jericó, onde existe um edifício seleucida fortificado que foi destruído e novamente fortificado pelos próprios asmoneus com o objetivo de assumir o controle dessa parte do país, à medida em que se tornavam a sua própria monarquia. Quanto mais longe começam a conquistar outros terrenos, mais e mais fortalezas nos rodeiam nessa área. Não muito longe de onde estamos, a leste, temos a fortaleza de Horvat, o muro. E aqui temos a primeira fortaleza que foi construída em honra do primeiro rei asmoneu, João Hircano. Quer tenha sido Hircano ou seu filho quem o construiu, dando o nome dele como forma de homenagem. Essa foi a fortaleza que se manteve por último para a dinastia asmoneia durante todo o tempo. Os asmoneus continuaram a fortificar e a manter esse local fortificado como uma das principais portas de acesso a Jerusalém. E, portanto, talvez
este tenha sido também o último lugar onde escolheram fugir, nos dias em que todo o país atravessava uma guerra sem fim entre Roma e Pérsia, que no final foi ganha por Roma. E Herodes acaba por capturar a terra, que ele sabe que até que conquiste Hircano, a terra não será realmente sua, e ele se certifica de fazer isso. E foi aí que foi a última fortaleza de Alexandra, que foi a última princesa da dinastia com 1000 tropas, que vieram provavelmente com ela e caíram eventualmente na última batalha da família Asmoneia. Por isso, a arqueologia pega o livro e o transforma em realidade. Quando caminhamos por essa parte da Terra, podemos também compreender por que foi necessário construir essas fortalezas no meio do que parece ser a terra de ninguém. Mais antigamente, não se esqueça, este era um lugar de conexão. Não muito longe daqui, no espaço de algumas horas caminhando em direção ao litoral lá embaixo, teriam chegado ao ponto de atracagem onde os reis ou a família Asmoneia poderia facilmente ter entrado nos seus enormes navios e navegado por todo o Mar Morto. Assim, esse foi um lugar que permitiu a ambos serem altezas reais com palácios dignos. Este foi um lugar onde a Salomé de Sião, a mãe dos 2 irmãos rivais, foge com seus últimos tesouros e não deixa os seus filhos ficarem com o último pedaço da sua riqueza. E este vai se tornar, eventualmente, o lugar onde cairão nas mãos dos seus captores, os romanos, liderados pelo próprio rei Herodes. Vocês viram que ela falou do rei Herodes. Aqui a gente começa a entrar um pouquinho no contexto do Novo Testamento. Esse rei Herodes que ela mencionou é justamente aquele Herodes que no Evangelho é visto como perseguindo Jesus e tentando matar Jesus ao nascer e, por isso, praticando o infanticídio de várias crianças ali na cidade de Belém. Lena, e tem mais alguma coisa de arqueologia, alguma dúvida que você tem, alguma coisa que ainda não foi muito clara do ponto de vista arqueológico? Claro! Vamos cavar esse local antes de mais nada e descobrir. Há tanto que podemos aprender com o estudo e com algumas escavações que foram feitas no local que puderam nos ligar ao livro de Macabeus e à história do desenvolvimento desse período de tempo tão crucial. Penso que temos de aproveitar a oportunidade e escavar locais como a Hircânia, que podem realmente revelar como todo esse processo de tumulto político do segundo século, do segundo período do templo. Ou seja, como você vê, a arqueologia ainda também luta com oportunidades para escavar, para descobrir. São dificuldades, às vezes, financeiras, de segurança, políticas, por que não? E falando em dificuldades ou questões políticas, eu quero perguntar para a Lena alguma coisa a respeito dos sacerdotes. Havia alguma relação conflituosa ou harmônica entre os sacerdotes da época dos Asmoneus e o próprio rei? A questão aqui no início, Judas Macabeu, representa as pessoas que querem continuar a viver dessa forma, mas são também uma família de sacerdotes. Com o tempo, parece que a dinastia Asmoneia se separa das suas origens, do fato de terem sido uma família de sacerdotes e de se tornarem cada vez mais uma família que reina, uma família de reis. E por isso parece que começam a ter tensões entre a liderança do povo, que é a liderança religiosa, e a liderança do povo, que é a monarquia, ou a liderança política. Essa brecha continuará a evoluir para o tumulto político que conhecemos na época de Jesus, quando vemos as diferentes seitas e a eventual queda de Jerusalém nas mãos dos soldados romanos e na grande revolta fracassada. Mas, se olharmos para essas montanhas que rodeiam Jerusalém a partir do Ocidente, podemos imaginar por que a maioria das pesquisas que tentaram descobrir qual era a rota que a família dos padres tomou, especificamente num dos vales, subindo atrás da Hircânia em direção a Jerusalém, e não a estrada principal, que a maioria das pessoas utilizava mais a norte, porque aquela era mais defendida e provavelmente mais fortificada. Você percebeu? Tudo isso nos ajuda a criar também o contexto para o início do Novo Testamento, ou seja, o período que antecede o movimento de Jesus, do cristianismo por si mesmo. Agora nós vamos entender um pouco melhor as páginas que iniciam ali os evangelhos. Nós vimos aqui sobre Herodes o Grande, nós vimos a luta pelo poder, ou seja, muita coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo.
Em outras palavras, o cristianismo não nasceu num vácuo, ele nasceu dentro de um contexto. E a análise, o estudo desse contexto, me ajuda a compreender muitas vicissitudes, muitos comentários, muitos comportamentos e até muitas ênfases dadas por Jesus e depois os apóstolos dentro das páginas do livro sagrado. Você tem muita coisa para entender, ou seja, Bíblia não é um livro para você simplesmente lendo assim, como se estivesse lendo o jornal da tarde. Você deve estudar com profundidade, tempo e espírito de oração para entender melhor o que Deus quer falar com você através desse livro. Sim, porque Deus quer se comunicar com você através da Bíblia Sagrada. E continuando, portanto, esse estudo aprofundado, ainda quero aproveitar a presença da Lena para perguntar um pouquinho mais sobre elementos dessa história toda. Lena, nós falamos aqui sobre Alexandra, que foi a última rainha ali da dinastia dos Asmoneus. E logo depois disso vem o mais famoso rei, pelo menos para aqueles que estudam o Novo Testamento, que é o rei Herodes. Qual a relação dele? Como ele entra nessa história? Você poderia nos dar uma ideia de quem foi esse rei Herodes e como ele entra na história dos Macabeus? Então, é aqui que Herodes faz o seu trabalho habitual. Se o tirarmos dos Asmoneus, ele o reconstruirá, mas ele irá construí-lo muito maior e tão maior que quase qualquer rememoração da atividade asmoneia aqui irá desaparecer. Assim, no serviço que foi prestado no local, o que pudemos ver é que ele aumentou o tamanho da montanha, provavelmente para criar uma plataforma maior que lhe permitiria construir uma fortaleza maior do que a que os Asmoneus tiveram aqui. Mais impressionante, mais luxuosa e talvez mais secreta. Porque o que lemos nos escritos de Flávio Joséfo naquele tempo é que a Hircânia se torna o lugar onde o rei Herodes faz as coisas impensáveis aqui no deserto, longe de Jerusalém e dos olhos do povo. Ele pode escravizar as pessoas, ele pode fazê-los cavar cavernas profundas que vão para dentro da montanha, cerca de 120 metros, talvez como uma forma de escravatura, e pode mesmo nos seus últimos dias de doença ordenar o assassinato do seu próprio filho e o enterro aqui fora num cemitério que foi reconhecido como um segundo cemitério do templo e no vale por baixo do próprio local. Assim, vemos que esse local fortificado se torna nesse escuro quase uma masmorra ou uma prisão que foi usada para lidar basicamente com rivalidades políticas que o rei Herodes tinha para si próprio. E mais tarde, quando a revolta aconteceu, talvez até os rebeldes tenham acabado por vir para cá e aproveitaram a área fortificada que Herodes tinha para si, tal como fizeram em Massada, mas isso ainda está para ser determinado após uma escavação. Muito bem, pessoal, vocês viram quantas coisas. Sabe, tem um estudo curioso chamado psicobiografia, que é quando você analisa uma pessoa do passado, um vulto qualquer, pelos elementos emocionais que ele deixou registrado na história, pessoalmente ou por aqueles que o conheceram. Assim, nós podemos ter uma visão, digamos, psicológica daquele indivíduo, reconhecendo inclusive as razões emocionais, os traumas ou, quem sabe, os tabus ou ainda os recalques que não justificariam, mas explicariam alguns dos seus comportamentos. Esse exercício foi feito em relação a Herodes o Grande por vários historiadores. E quando eles analisam a figura de Herodes, fazendo evidentemente um cruzamento de dados com toda essa informação e também com aquilo que nós podemos aprender com os psicólogos behavioristas, comportamentais, nós descobrimos que Herodes era genial por um lado, um hábil construtor, um hábil administrador das finanças, mas ao mesmo tempo um homem de sentimentos patológicos não resolvidos. Um homem que acalentava o próprio ego e, em razão disso, tinha uma constante agressão para com todos aqueles que estivessem próximos a ele, porque ele estava sempre pensando, numa situação, quem sabe, de um maníaco depressivo, que alguém estaria a ponto de tomar-lhe a coroa. Aliás, quando você estuda os escritos de Flávio Joséfo, que Lena mencionou, um historiador judeu do primeiro século, você fica abismado com as coisas que aquele homem poderia fazer. Isto está de acordo com o que nós lemos no Evangelho, que quando ele soube
por parte dos magos que vieram do Oriente, que um recém-nascido rei do judeu havia chegado ali na região, ele ficou apavorado e queria de qualquer maneira matar aquele rei que era Jesus Cristo. Não é, portanto, do ponto de vista histórico, um absurdo imaginar que ele teria sim condições de ir a Belém ou mandar os seus soldados ali e matar crianças inocentes. Como foi mencionado, aqui perto de onde nós estamos, bem ali atrás, ele mandou matar os seus próprios filhos porque tinha medo que alguns deles poderiam tomar-lhe a coroa. Aliás, ele mandou matar a própria esposa que ele dizia amar, o seu próprio irmão, de quem ele dizia ter tanta afeição. E é interessante que ele matava os seus parentes e depois os homenageava. Por exemplo, Mariamne e Fazael, sua esposa e seu irmão, foram homenageados depois da morte com uma torre construída em Jerusalém. Já pensou que loucura? Você já percebeu o que está por detrás daquele personagem mencionado na Bíblia Sagrada? Todo esse contexto que nós contamos para você ainda tem um toque a mais de crueldade ou, quem sabe, de complicação, porque nos anos 60 a.C., Pompeu veio aqui com os romanos e dominou a Judéia. Portanto, agora, a Judéia, que mal havia saído da mão dos Seleucidas, estava agora na mão dos romanos. E Herodes, é claro, tirando vantagem de tudo isso, acabou se bandeando para o lado dos romanos, pegou uma milícia de soldados romanos e começou a combater os asmoneus, que eram até então os heróis do judaísmo. Ele matou vários deles e por isso ele conseguiu a coroa que César lhe deu, dando-lhe o título de o Rei dos Judeus. E ele foi rei realmente, desde o ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. Esse foi o período do seu reinado. Um reinado de crueldades, barbáries, de desavenças, de negações, um reinado que estava diametralmente oposto ao reinado desejado por Deus. E pegando os dois modelos, por exemplo, a qual nós seguimos? O modelo de Cristo ou o modelo de Herodes? Algo a se pensar, porque de nada adianta estudar a história passada se ela não trouxer lições importantes para o tempo em que vivemos. O programa Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem nós ainda voltaremos com mais gravações que estamos fazendo aqui em Israel para trazer informações importantes da arqueologia e da Bíblia Sagrada para você. Portanto, não perca o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Um grande abraço e até lá!